Tarará, na, 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 na. Ta, ta, na, tu, ta, ru, ru, tu, sis. Ta, tu, ta, ri, na, tu, tu, para. Alô! Bom dia, bom dia. Vocês estavam aí nesse momento de calma, né? De... Bom dia, Serelepe. Né? Esse momento assim de filosofia, Aristóteles, não sei o que mais, né? Já cheguei eu bem louco. Bom dia, Iago. Olá, bom dia, Nicole. Tainá, como é o nome da tua banda mesmo, senhor? É O Paralelo, o nome da minha banda. Como é que estamos? Tudo certo? Tô de verde hoje. Já sabe que agora com essas aulas à distância. Bom dia, Bárbara, bom dia. Com essas aulas à distância, a minha excelentíssima é a minha estilista das camisetas, né? Ela diz, não, semana passada tu foi de amarelo, então hoje tu vai de verde. Outra semana tu foi de cinza. Então a gente tá nesse clima de, de ajeitar as cores e tal. Hoje não tô na beira da praia, vocês podem perceber que eu, né, resolvi dar uma modificada nesse nosso clima, né? Então hoje, basicamente estamos no Grand Canyon hoje. Não vai cair isso, é verdade. Eu tô bem na beiradinha, se tu olhar bem ali, eu tô bem na beiradinha. Vou repetir para vocês uma frase que eu particularmente gosto muito, que é como é bom ser bobo, né? Ser bobo é a melhor coisa que tem. Então, assim, deixa eu voltar aqui, peraí. Eu vou então, meus amigos, nosso dia de hoje. Primeiramente, quero dizer que estou extasiado, estou assim com um pensamento maravilhoso no dia de hoje de poder estar aqui com vocês, porque na sexta-feira nós não iríamos nos ver, nós iríamos ficar 15 dias sem aula, né? Então, quando a Michelle comentou, olha, quem sabe na quarta? E eu disse, não, com certeza, me vê o quanto tu puder aí para a gente poder continuar a ver essa matéria. Eu sei que vocês iriam ficar praticamente assim, depressivos se não vissem matemática, né, na sexta-feira, ficar 15 dias sem ver, né? Bom dia, Paulo. Olha aí, que presença. É a famosa presença VIP. Presença VIP do Paulo. Mas não aparece o nome dele aí, olha na gradezinha. Não, aparece sim, tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Bom dia, Paulo, como é que estamos? Então, assim, aí eu falei, a Michelle falou, então quem sabe, pô, tu não, né, entra lá no grupo, né, e eu disse, meu Deus, tem uma coisa que eu vou querer passar esses períodos com vocês. Até porque a gente veio numa matéria que era interessante ali, né, a função do primeiro grau, e é muito bom a gente não dar um intervalo tão grande para a gente começar do segundo, para a gente, né, juntar essas duas partes da matéria. Outra coisa que vocês devem ter visto é que na... Aliás, deixa eu tirar esse fundo aqui, né? Deixa eu botar o fundo normal. Cadê? Peraí. Voltou. Voltei para minha casa. Outra coisa que vocês devem ter visto é que eu coloquei alguns vídeos para vocês lá no nosso grupo do Facebook, né? Espero que vocês já tenham visto, porque eu não, né, foram vídeos bem interessantes. Eu tentei fazer o mais curto possível, tá? O mais assim sucinto, para vocês não ficarem muito tempo tendo que ficar lá olhando os vídeos, né? Eu acho que o único que demorou mais foi um que o Iago pediu, eu acho, que foi a última questão, a questão do Enem e tal. Aquele deu um vídeo de mais de 10 minutos. Os outros foram menorzinhos, né? Então, assim, gente, hoje nós iremos continuar o nosso assunto das funções, né? A gente fez a função do primeiro grau na aula passada, e lá vocês perceberam o seguinte, que na função do primeiro grau, a gente precisa entender como monta a conta e como resolve a conta, né? São dois tipos diferentes de pensamento. Na função do segundo grau, a gente não vai ter isso. Na função do segundo grau, a gente não vai ter a parte de montagem da conta, né? O máximo que pode ter é uma conta envolvendo lucro e tudo mais, em que a gente tem que pegar duas contas e compor. Mas não vai ter uma historinha que nem na função do primeiro grau, em que a gente tem que ler uma situação e aí botar AX mais B e troca e tudo mais, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui o meu PowerPoint. Deixa eu só abrir ele aqui grande na tela primeiro.
Deixa eu abrir ele aqui para compartilhar com os senhores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui! Então tá lá, ó. Função quadrática, então, o nosso tema de hoje. Gente, lembrem-se que se tu chama isso de função do segundo grau, tá corretíssimo também, né? Só que, basicamente falando, assim, para tu ter assim uma coisa exata, equação a gente chama de equação do segundo grau. E função é função quadrática. Agora, se tu for dizer, tá, mas é a diferença, né? Porque para mim é basicamente a mesma coisa. E é quase a mesma coisa. A diferença é que equação tem uma letra só, que seria o x, e tem uma resposta final. Então vai ser tipo x ao quadrado mais 5x menos 8 igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau. Para ser uma função, a gente tem que ter duas letras. Uma letra tem que depender da outra. Então a gente tem y é igual, e aí o resto fica a mesma coisa. X ao quadrado mais 5x, né, mais 10, enfim. Então essa seria, digamos assim, a diferença. Agora, se tu chamar de equação do segundo grau, aliás, de função do segundo grau, ninguém vai brigar contigo. Ninguém vai dizer, ô, Tanso, não fala assim. Não, né? Então, essa vai ser a nossa função quadrática. Bom, como eu falei, diferente da função do primeiro grau, em que a gente tem que saber fazer a conta, né? A gente tem que, aliás, montar a conta. E além de montar a conta, a gente precisa resolver. Na função quadrática, a gente praticamente vai cuidar apenas da segunda parte. E a gente vai ter que saber tudo isso que eu coloquei aqui para vocês. Ó. São 6 coisas, certo? Alguns itens são mais importantes, outros talvez um pouquinho menos importantes, mas no geral esses são os itens que a gente tem que saber, né? Então, ali, obviamente, coloquei uma referência ao dia de hoje, já que eu normalmente dou aula na sexta e hoje é quarta, né? Então, nós teremos que saber os coeficientes e as raízes da função. Esse é o mais básico, né? Isso é quando a gente começa a falar sobre função ou sobre equação do segundo grau lá na escola, né? Lá no final da 8ª série ou no final do 9º ano. É a primeira coisa que a gente dá bola, é a tirar as raízes da função. E normalmente, quando a gente faz as raízes da função, a gente utiliza lá a fórmula de Bhaskara, né? Ou a gente faz soma e produto, ou a gente utiliza, enfim, os conceitos que a gente tem sobre a parte de função do segundo grau. Aí depois tem a soma e produto. Eu coloquei separado. Tu até pode dizer, tá, mas isso aí não é a raiz da função? Eu coloquei separado porque é um assunto que a gente precisa entender bem. Talvez todos vocês lembrem assim, eu sei fazer, eu lembro mais ou menos. Mas é muito importante que a gente treine e que a gente saiba fazer com qualidade, digamos assim, né? Então, eu vou mostrar para vocês o nível básico e depois a gente vai olhar algo um pouquinho mais complicadinho. Depois, o gráfico. Gente, o gráfico é algo que a gente tem que entender o raciocínio e não só como fazer o gráfico. Eu falei isso na aula passada. Não vai ter um exercício do Enem e nem um exercício da URGS simplesmente pedindo para vocês desenhar o gráfico. Dão o papel quadriculado lá e diz, desenha. Não vai ter isso. Mas o que vai ter vai ser um exercício como os que eu vou mostrar para ti. A URGS vai estar um exercício em que tu tem o gráfico de uma função do segundo grau, por exemplo, e ele vai te pedir quais são os coeficientes, mesmo sem ter nada escrito. Vocês vão ver que tem um exercício da URGS que é assim. Ou vai ter o desenho do gráfico e a gente vai ter que te mostrar as raízes, fazer uma área. Eu não lembro quem foi, eu acho que foi a Tainá? Eu acho que foi a Tainá. Não lembro. Algum de vocês me mandou um exercício da URGS. Ou foi a Bárbara? Bom, enfim, foi alguém. Acho que foi a Tainá. Que tinha que tirar as raízes, aí tinha que desenhar os gráficos, desenhar as duas retas num gráfico e depois disso ainda achar a área de uma figura, né? Então, assim, vocês vão ver que essa questão de desenhar o gráfico, ela é mega importante, mesmo a gente não tendo só que, eu vou pegar e vou fazer direto o gráfico. Não, a gente tem que entender o raciocínio. Depois a gente tem o estudo do sinal. Isso a gente já fez na aula passada. Lembra que na aula passada a gente falou sobre inequação? E lá no final eu falei assim, olha, gente, eu não sei se isso aqui vai ter no próximo livro, né? Eu não sei se vai ter exercícios ou não. E como eu quero que vocês já saiam aqui
bem preparados, eu vou mostrar essa parte, que é aquela parte de inequação do segundo grau, né? Isso é feito através do estudo do sinal. Depois a gente tem a forma fatorada, e a forma fatorada é uma coisa que eu brigo um pouco com o pessoal, porque quando tu fala sobre equação do segundo grau, sobre função do segundo grau, se perguntar a fórmula de Bhaskara para a pessoa diz Bhaskara, menos B, mais ou menos, blá, 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 blá. Tá aí a forma fatorada. Forma fatorada. Não tô ligado. Gente, a forma fatorada é tão importante quanto a fórmula de Bhaskara. A gente saber que existe e lembrar como é e saber resolver atividades com a forma fatorada é imprescindível para Enem e para URGS. Vocês vão ver que eu trouxe exemplos do Enem, mas existem exemplos na URGS também. Aliás, eu trouxe até exemplos da URGS também. Hoje eu vim cheio de exemplos. Se vocês lembram da aula retrasada, que foi a primeira aula de função, eu trouxe poucos exemplos. Porque a função do primeiro grau é entender o raciocínio e exercitar, exercitar, exercitar. A função do segundo grau tem muita coisa. Então, eu trouxe vários exemplos para a gente poder entender bem o raciocínio, né? E, por último, a última coisa que a gente vai precisar entender bem sobre a função do segundo grau é o vértice, né? Aquela história do maior valor possível, do menor valor possível, e assim sucessivamente, certo? Bom, lembrando sempre que a qualquer momento você está mais do que livre para fazer uma pergunta, pode ser tanto no chat, eu estou com o chat aberto aqui, quanto com a sua belíssima voz aí no microfone, tá? Então fique à vontade para perguntar, para cantar uma bela canção, enfim, o que tu quiser fazer, tá? Então vamos em frente. Ah, que momento, adoro essa matéria. Então, função polinomial de segundo grau, né? Por que que ela tem esse nome? Relembrando aquilo que a gente viu lá na aula de função afim, né? Ele tem esse nome, gente, porque quando a gente tem digamos assim, uma continha envolvendo x, a gente chama isso de polinômio, né? Tem o monômio, tem o binômio, assim vai. Então, o polinômio, ele tem um grau de acordo com o maior x que ele possui. Então, se na minha conta eu tiver um x na 5, é uma função polinomial de quinto grau. Se tiver um x na 8, de oitavo grau. E assim vai. Lá na frente, lá eu acredito que vai ser no livro 3, mas existe a possibilidade de ser no livro 4, eu ainda não parei para ver certinho quando é que vai ser. A gente vai ter os polinômios, certo? Assunto bem importante para a URGS. E lá no polinômio a gente vai ver que essa questão do grau ela é bem importante pela a regra fundamental lá da matemática, né? Então, por isso que ela vai ter essa parte bastante importante. Mas, por enquanto, a gente só tem que saber que a função do segundo grau é a função quadrática, né? Aqui, gente, agora que eu vi que eu tenho um negócio escrito errado aqui, espera um pouquinho que eu já vou ajeitar. Só um momento. Tá ao contrário aqui. Peraí. Olha ali, é o negócio, o bagulho ao vivo aqui, ó. Ah, Deus do lixo. Agora resolveu, né? Isso, pronto, agora ficou certinho. É uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E aqui, gente, tu deve lembrar que na aula passada eu fiz uma avacalhação. Não, a aula passada não, há 15 dias atrás. Uma avacalhaçãozinha. Nossa, que palavra difícil. Que eu fiz um ax mais b e aí tinha uma flecha que apontava e aí saía da tela e aparecia de novo. Porque eu precisava que vocês lembrassem dessa formulazinha. Y igual a x mais b. Aqui, da função no segundo grau, não é nem de perto tão importante quanto era aquele da aula passada. Então, aquela história ali de ax ao quadrado mais bx mais c é só para que tu lembre que existe uma ordem nessa conta. Então, primeiro vem o cara que está ao quadrado, o x ao quadrado, e esse vai ser o meu a. Depois vem o cara que tem o x sozinho, ele é o x na 1, que vai ser o meu b. E depois vem o cara que não tem x, que seria o meu C, aquele cara que é o número sozinho, né? E esses A, B e C são chamados, então, de coeficientes. E aqui, gente, se vocês fossem uma turma de oitava série ou de nono ano, uma turma bastante, digamos assim, iniciante,
eu estaria mostrando para vocês aqui, a gente estaria fazendo exercícios para ver quem é A, para ver quem é B, para ver quem é C e tudo mais, né? Aqui, a gente não precisa ficar falando sobre isso. A única coisa que eu vou querer que vocês lembrem, que vocês percebam, digamos assim, é que como aquele C não tem X, ele é o que a gente chama de termo independente, certo? Eu costumo dizer para os meus alunos que é como se ele fosse o coeficiente linear da função do primeiro grau. Essa aula vai ficar gravada, provavelmente, né? Vai ficar gravada e vai aparecer no YouTube para vocês depois. Então, nesse momento, eu vou fazer um parênteses enorme. Se algum professor de matemática olhar essa aula e ver eu falando em coeficiente linear, ele vai querer me agredir. Não é o coeficiente linear, porque né, linear tem a ver com linha. O que eu estou querendo dizer aqui é que aquele C tem a mesma função do coeficiente linear da função do primeiro grau. Ele é o ponto onde corta o eixo Y. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês rapidinho. Ó. Na função do primeiro grau, deixa eu trocar a cor aqui. Na função do primeiro grau, assim, ó, quando tu tinha uma reta, esse ponto aqui... Eita, que tá meio travado. Esse ponto aqui era o B. Lembra? Que a gente chamava isso, e ainda chama, na verdade, né? De coeficiente linear, o meu fixo. Na função do segundo grau, a gente vai ver ali, a próxima coisa escrita ali, que é o gráfico sempre é uma parábola, né? Então, o desenho vai ser assim, por exemplo. Tá dando uma trancada aqui o meu mouse, mas tudo bem? Então, esse vai ser o desenho. E esse ponto aqui, onde corta o eixo Y, é o meu C. É por isso que eu digo para os alunos que aquele C da função do segundo grau, ele tem a mesma função que o coeficiente linear. Ele não é a mesma coisa, mas ele tem o mesmo raciocínio, digamos assim. O gráfico, então, sempre é uma parábola. A gente depois vai ver melhor essa definição e tudo mais. E a última coisa ali, quando A, B e C são diferentes de zero, a gente chama a função de completa. Por que eu coloquei essa informação aí? Porque nós temos... Eu vou aceitar um chimarrão. Por que eu coloquei essa informação aí? Gente, porque às vezes tu vai ter um exercício em que o C não aparece. Ou que o B não aparece. Ou que o B e o C não aparecem. Né? O A sempre aparece, porque o A não pode ser zero. A gente vai ver isso por quê. Aí, ó. Marrãozinho do céu. Quando isso acontece, quando a gente tem uma conta, então, uma função do segundo grau, com um B ou um C faltando, a gente chama ela de incompleta. E o motivo de eu estar colocando isso aqui para vocês agora, deixa eu só colocar o negócio aqui na tela rapidinho. Peraí. Opa. O motivo de eu estar mostrando isso para vocês agora, gente, é que quando a gente for fazer as raízes, que é o nosso próximo slide, uma das maneiras da gente tirar a raiz da função do segundo grau é através das propriedades da função incompleta. Eu sei que vários de vocês sabem fazer soma e produto. Eu sei que vários de vocês veem uma função do segundo grau e já vai fazendo Bhaskara. Mas a função incompleta tem maneiras mais práticas de resolver. E é por isso que a gente tem essa questão da função completa. Completa é quando A, B e C tem número. Incompleta é quando ou B ou C forem zero. Certo? Então vamos para a primeira... Opa, voltei. Para a primeira parte ali, as raízes de uma função. Deixa eu só mexer, então meu computador está apitando loucamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí. Tá. Fechou. Bom, raiz, então, de uma função quadrática. E aí o próximo slide fala assim, né? Existem várias técnicas para encontrarmos as raízes de uma função quadrática. Porém, veremos apenas 3. Gente, quando eu digo que existem várias, realmente existem várias, tá? Existe um modelo geométrico, existe a parte de fatoração, existem vários caminhos para chegar
das minhas raízes, tá? Porém, nem todos eles são interessantes da gente poder fazer, digamos assim. Então, eu coloquei ali os que são os mais comuns, os que são os mais que a gente vai parar para estudar. O primeiro é a fórmula de Bhaskara, que eu costumo dizer para os alunos que eu não vou ficar dando muita bola para isso, porque a fórmula de Bhaskara, o normal é a gente entender bem e tudo mais. Mas igual eu vou dar um exemplo para vocês, tá? As funções incompletas, para a gente relembrar os conceitos. Gente, nas funções incompletas, de vez em quando tem gente que diz, ah, eu nunca vi isso e tal. Se por um acaso tu não viu, me avisa no chat daí, tá? Que daí eu faço outros exemplos, se for o caso. E a sobreproduto, que é o melhor jeito de resolver função no segundo grau, só que nem sempre funciona, né? Nem sempre dá certo. Então, vamos começar com a fórmula de Bhaskara. Gente, a fórmula de Bhaskara é uma fórmula tradicional, clássica. Aqui é algo que eu acredito que todos vocês devam lembrar. E tem uma história interessante por trás, que é a história de que em nenhum outro lugar do mundo inteiro as pessoas chamam de fórmula de Bhaskara. Apenas no Brasil o nome é fórmula de Bhaskara. Isso é uma viagem, né? Porque tu fica, tá, mas... Ué? Pra ser se o nome é fórmula de Bhaskara, como é que é o nome no outro lugar, né? Então, assim, por que é só aqui no Brasil? Porque o Brasil é um lugar meio estranho. Já deve saber, né? O Bhaskara foi um matemático indiano. Tem até no livro de vocês aí um trechinho falando sobre isso, dizendo que ele estudou essa parte das funções do segundo grau e ele fazia, papapá, né? Mas essa fórmula é muito mais antiga que ele, né? Existem, assim, manuscritos e tudo mais de muito tempo antes dele sobre essa fórmula. Então, em outros países existem nomes diferentes. Normalmente eles chamam de fórmula resolutiva, né? Ou fórmula quadrática. Em inglês é quadratic formula, né? Bonito, quadratic, né? Eu falo muito bem. Então, eles não chamam de fórmula de Bhaskara, tá? Mas nós continuaremos chamando, porque aqui no Brasil ficou famoso. Foi lá nos anos 30, anos 40 que começaram a chamar disso e até hoje a gente chama de fórmula de Bhaskara. E tem uma coisa importante ali, ó. Sendo b ao quadrado menos 4ac, o discriminante chamado de delta. Esses dias eu estava no Twitter, certo? E o professor Felipe Ben, não sei se vocês têm aula com ele, ou não sei se vocês já tiveram, eu sei que alguns de vocês já tiveram aula com ele, com certeza. O professor Felipe Ben colocou assim, que ele achava uma falta de caráter, ou era alguma coisa assim, quem fazia Bhaskara com o delta separado. Ele dizia que ele não conseguia confiar na pessoa que faz a Bhaskara com o delta separado. O professor Felipe era uma pessoa estranha, né? E eu respondi dizendo, é o melhor jeito. E aqui eu vou defender o meu jeito de fazer, que é com o delta. Se tu faz tudo junto, né? Se tu faz tudo junto, saudade de ser ignorado da sala dos profs pelo bem, né? É verdade. Bem lembrado, Rita. Era engraçado. Eu chegava, o pessoal que não sabe essa história, eu chegava, ele dava aula CSU também, né? Então, no início, passou uns 2, 3 meses, eu chegava na sala, e aí, bom dia, tudo certo e tal, e o bem... E aí? aí terminava a aula meio-dia e meia e tal, eu chegava, né, terminava lá e tal, e ele tava no computador assim, ó. O computador dele aqui, ó. E eu baixo esse louco aí. Mas depois no final a gente já tinha se dado bem. Bem, muito legal. Então, eu vou defender o meu lado de que fazer o delta é melhor do que fazer a conta sem ele, tá? E o meu motivo, gente, são 2.
certo? Meu motivo são 2. O português hoje tá com tudo. Quer dizer, falei até inglês hoje, né, meu? Vamos combinar. Então é o seguinte, o primeiro motivo. No momento em que tu faz o delta, tu já sabe se essa conta vai dar boa ou vai dar ruim. Tu já sabe se vai ter raiz ou não. Tu já sabe se o delta é um número que tem raiz. Então tu tá fazendo a conta. Se o teu delta deu 49, tu já fica 49. Yes. Agora, no momento em que tu faz a conta e o teu delta dá 50, tu fica, meu Deus. Porque tu sabe que 50 não tem raiz, e aí tu vai ter que fatorar, tu vai ter que fazer toda aquela manha. Então, o delta separado, o primeiro motivo é esse. Tu já sabe se a conta vai dar boa, e também, dependendo da conta, como o delta dá negativo às vezes, não precisa nem fazer o resto. Então, e aí? O segundo motivo, que é o motivo principal. Tá comprido esse chimarrão aqui, né? Deixa eu tomar mais um golinho. O segundo motivo, que é o motivo principal, é que existem contas em que tu precisa fazer só o delta. Existem contas em que tu precisa fazer só o delta. Eu não tenho certeza absoluta se eu coloquei um exemplo disso nos exemplos, mas se não tiver, depois eu mostro. Teve um exercício da URGS de 1 ou 2 anos atrás que cobrou essa parte, tá? Então, como existem contas que precisam só do delta, eu acho melhor fazer com o delta. E, obviamente, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de uma equação do segundo grau, tá? Aqui, gente, eu não vou fazer todo aquele passo a passo lindo e maravilhoso, mas eu vou fazer essa conta bonitinha. E, por favor, se alguém não lembra bem como é que funciona a fórmula de Bhaskara, se tiver alguma dificuldade, algum exercício, alguma coisa que queira que eu mostre, por favor, me fale aí, tá? Eu vou fazer essa conta então. Então, a primeira coisa que eu vou começar fazendo é o delta, certo? Delta. A minha caneta tá meio travada hoje, eu não sei. A minha cara, a minha imagem, ela tá boa ou ela tá travando também? Porque a minha caneta aqui tá travando um monte, então tá meio difícil de escrever. Então, o delta é b ao quadrado menos... Olha, ele trava, ó. Menos 4... Meu Deus. C. B ao quadrado menos 4ac, certo? A minha letra já não é bonita, aí eu, com esse travamento, Jesus amado. Então, ó, delta é igual. O meu B vale 4. Percebam que, nesse caso, o A vale 1, porque não tem ninguém junto, o B vale 4 e o C vale 2, certo? Então, né, que são esses valores aqui. Então, vai ficar B, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Aqui, gente, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, ó. Só uma lembrança para ti. Eu sei que tu deve estar ligado nisso, mas só uma lembrança. Numa fórmula, quando tu for substituir letras numa fórmula, se o número que tu vai colocar é positivo, tu pode colocar direto, que nem eu fiz assim. Se o número que tu for colocar é negativo, bota sempre entre parênteses. É uma dica boba, mas que faz muita diferença, tá? Então, tá vendo que eu não botei nada de parênteses ali, porque era tudo demais. Se aquele 2 fosse negativo, eu teria colocado menos 2 entre parênteses. É só uma dica para vocês, né, não terem problemas no futuro. Então, o meu delta vai ficar 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. E o delta dá 8. Ou seja, nossa senhora, essa caneta travando tá uma viagem. Delta igual a 8. Então, nesse momento em que o delta deu 8, eu já fico triste automaticamente, porque eu já sei que aquela conta ali não tem raízes exatas, vai ter, aliás, vai ser raízes irracionais, né? Então, nesse caso, como o 8 não tem raiz quadrada, então nesse caso eu vou continuar a conta aqui do lado, ó, vai ficar x é igual menos b, como b é 4, fica menos 4, mais ou menos raiz quadrada
do 8. Meu Deus, mas tá difícil de escrever. Nossa. Do 8. Dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, o x é igual a menos 4. E aqui, gente, eu resolvi fazer essa conta, como eu disse. Eu suponho que a maioria de vocês lembre como fazer. Mas uma coisa que eu tenho que deixar bem claro sempre é, talvez tu saiba, mas talvez o teu colega não lembre como é que faz, né? Outra coisa, eu fiz essa de propósito, porque e agora? Não tem raiz quadrada do 8, então aqui é só uma lembrancinha, né? Quando não tiver raiz quadrada, tu pega o 8, eita, e fatora. Então, ó, por 2 dá 4, por 2 dá 2, e por 2 dá 1. E o que tu conseguir juntar de 2 em 2, o parzinho, nesse caso seria isso aqui, ó, vai ficar fora da raiz. E o que tu não conseguir juntar de parzinho, nesse caso esse outro 2, vai ficar dentro da raiz. Ó. Assim. E 2 vezes 1, 2. E aqui, gente, tem outra coisa que é importante nessa conta aqui, que é o seguinte. Finalmente terminei o chimarrão. Que é o seguinte. Nessa conta, o próximo passo é fazer x' e x duas linhas. Mas quando a minha conta não tiver raiz, não precisa. Porque é só fazer direto agora, ó. É só fazer assim, ó. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Mais ou menos. E 2 dividido por 2, 1. Então vai ficar 1 raiz de 2. Então observem que eu não preciso fazer x' e x duas linhas, porque já está pronto. Lá no gabarito, a resposta certa seria a letra C. Inventei, tá? C de Cristo, que nem o pessoal fala. Que é conjunto solução. Menos 2 menos raiz de 2. E menos 2 mais raiz de 2. Essa seria a resposta do gabarito. Meu Deus. Então, menos 2 menos raiz de 2 e menos 2 mais raiz de 2 vão ser as minhas raízes nesse caso aqui. Certo? Tranquilo? Tranquilo essa aqui, né? Aqui não tem muito mistério. Gente, eu quero aproveitar esse momento quase assim de união que a gente está tendo agora, e eu quero mostrar uma manha para vocês que eu já mostrei antes, né, em anos anteriores, mas que eu acho que vale a pena sempre que possível dar uma relembrada. Que é nisso aqui, ó, nessa parte aqui. Ó. Certo? Gente, quando a gente pensar em fatorar alguma coisa para tirar da raiz, existe uma manha para que isso seja mais prático, digamos assim. Tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como é que é essa manha. Deixa eu só apagar todos esses desenhos aqui. Presta atenção. Vamos supor que tu precise fatorar raiz de 50. Certo? Tu pode fatorar do jeito tradicional, por 2, depois por 2, depois por 2 e assim sucessivamente, né? O jeito tradicional. Ou tu pode fazer a minha manha. E a minha manha, gente, ela não é assim algo que eu tô dizendo que, nossa, como é bom, como ela é melhor. Mas principalmente para quem tem mais facilidade na hora de calcular, tipo, eu faço conta de cabeça bem e tal, vale a pena, tá? Que é assim, tu vai olhar aquele número, 50, e tu vai pensar numa conta de vezes que dá 50. E eu sei que tu pode dizer assim, uma conta de vezes que dá 50 não é tão fácil. Mas vamos combinar que não tem muitas, né? Então vamos supor, uma conta de vezes que dá 50. Aí a Rita tá lá pensativa e ela diz assim, ó, 5 vezes 10.
Tá certo, 5 vezes 10 dá 50. Aí a gente tem que pensar o seguinte, 5 tem raiz? Não. 10 tem raiz? Não. Então 5 vezes 10 não ajuda a eu resolver aquilo ali. Outra conta que dá 50. Aí o Iago fala assim, 25 vezes 2. 25 vezes 2 dá 50, correto? E aí que tá a questão. 25 tem raiz quadrada? Tem. Qual que é a raiz quadrada do 25? 5. 2 tem raiz quadrada? Não tem. E eu vou colocar lá dentro. E pronto. Tá fatorada a minha conta. Então essa manha, gente, é uma manha simples, mas que funciona de uma maneira bem legal, né? Ela me dá velocidade na hora de calcular esse tipo de coisa. Então, por exemplo, assim, ó, raiz de 300. Tu vai combinar comigo que fatorar a raiz de 300 não é a coisa mais legal do mundo, né? Mas poderia pensar assim, ó, 300 não é a mesma coisa que 3 vezes 100? Raiz quadrada do 100 é 10, e a raiz quadrada do 3 não tem. Então, 10 raiz de 3. São 3, não 5, tá? 10 raiz de 3. E é isso, né? Então, observa que essa manha, ela é uma manha simples, ela não tem, assim, nenhuma polpa do tipo, nossa, que loucura, mas ela faz... Depois que tu pega ela, que tu começa a fazer essas contas mais rápido, tu fica, nossa, que fácil, né? Tipo que nem agora, a gente tinha que fazer o raiz do 8. Aí pega o 8 e por 2 e por 2. Não, o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada do 2 não tem, 2 raiz de 2. E tá pronto. Certo? Então, assim, uma dica para vocês. Peguem essa manha aí, porque ela vale a pena na hora de resolver esse exercício. Lembre-se que, né? Tempo, ó. Tempo. A gente tem que ganhar tempo. Então, agora, meus amigos, que a gente viu a fórmula de Bhaskara, certo? Nós vamos para as funções incompletas, certo? Gente, aqui eu tenho uma coisa para dizer para vocês, certo? Que é o seguinte: as funções incompletas podem ser feitas por Bhaskara, as funções incompletas podem ser feitas por soma e produto. Ninguém te obriga a fazer do jeito que eu vou mostrar agora. Mas o jeito que eu vou mostrar agora é o jeito mais prático. É o jeito mais rápido. Então agora eu vou pedir uma coisa para ti. Se tu por um acaso não entendeu alguma coisa que eu vou mostrar aqui, ou tu nunca tinha visto, por favor, coloca aí no chat que eu faço com mais calma, tá? Então a primeira conta é, quando b é igual a zero, resolvemos no mesmo estilo de uma equação do primeiro grau. Então observem que está assim, ó, x ao quadrado menos 36 igual a zero, certo? Então, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, tá? X ao quadrado menos 36 igual a zero. Eu vou passar tudo para o outro lado. É só eu observar que não tem o b, tá vendo que não tem aquele x sozinho? Então, eu vou fazer a conta assim, ó. O primeiro passo vai ser pegar esse 36, que é de menos, e passar para o outro lado como mais. Ó. Depois, se tivesse algum número aqui junto com x ao quadrado, eu passaria dividindo para o outro lado. Como não tem, eu pulo essa fase. E agora vem a potência. E a potência, quando eu passo para o outro lado, ela passa a raiz. Tu só não pode esquecer que ela passa mais ou menos raiz do número, nesse caso, 36. Então, a minha resposta vai ser... Ah, mas está travado? Meu Deus. Mais ou menos. E o 36 ali vai ser 6. Certo? Então, esse vai ser o meu conjunto de solução. Menos 6 e mais 6. Gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha internet, enquanto só para ver se por um acaso não é a minha internet que não está ajudando. Peraí. Deixa eu ver. Não, a minha internet está boa. Ai, ai, ai.
Bom, então, mais ou menos 6 vai ser o meu valor ali, tá? Então, meus amigos, agora a gente vai para o quando C é igual a 0, que é um pouquinho mais chatinho, digamos assim, do que essa primeira. Essa primeira foi só a gente, né, passar para o outro lado. Quando C é igual a 0, ou seja, quando não tem o termo independente, colocamos o x em evidência e resolvemos cada parte separadamente. Gente, colocar em evidência é uma coisa da fatoração. Eu não sei se vocês já viram essa parte esse ano. Mas basicamente tu pensa assim, ó. Se tem x na primeira coisa e tem x na segunda coisa, eu vou colocar o x na frente, assim, ó. X, pontinho e abre parênteses. Certo? Porque tem um x aqui, ó, e tem um x aqui. Tem um x nos dois, certo? E dentro do parênteses vai tudo o que sobrou na minha conta. Então, ó, sobrou um 3 que eu não usei. Tá vendo que é x ao quadrado? Então, se tem um x aqui fora, tem mais um x que sobrou, ó, x1 com x1 dá x2, menos, tem esse 21 que sobrou também, ó, e esse x já tá aqui fora, então eu não preciso colocar. Fica assim. E aí tu vai dizer, tá, senhor, mas pra quê? Pra que fazer isso? Pra que colocar o x lá fora? Gente, porque agora tem uma conta de vezes, tá vendo aqui? E existe uma propriedade na matemática que é uma propriedade bastante interessante. Se tu faz uma conta de vezes e a resposta dá 0, necessariamente um dos dois termos tem que dar 0, tem que ser 0. Então, se eu digo assim, ó, 5 vezes um número dá 0. Que número é esse? 0. Então, no momento em que eu estou dizendo que x vezes 3x menos 21 dá 0, um dos dois tem que dar 0. Então, por isso que eu escrevo assim, ó, ou x igual a 0, certo? Essa é uma possibilidade. Ou 3x menos 21 igual a 0. Igual a 0. Então, aqui eu tenho a minha maneira de resolver. E agora é só fazer como uma função do primeiro grau tradicional, né? Fica 3x igual a 21, passa menos, passa mais para o outro lado. 20. Ai, meu Deus. Pega o 3 e passa dividindo para o outro lado, bem louco. Ó, 21 dividido por 3. Nossa Senhora. Por 3. E o x é igual a 7. Ou seja, meus amigos, na função do segundo grau, quando c é igual a 0, uma resposta vai ser sempre 0 e a outra resposta vai ser o que a gente achar dentro da continha. Certo? Então, x igual a 0, x igual a 7 são as minhas duas raízes. Certo? Alguma dúvida até agora? Tudo certo? Tudo maravilhoso? Tudo tranquilo? Todo mundo pensando, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu vou passar para o próximo slide e eu vou ali levar o chimarrão. Então, só um segundinho, ó. Já fiquem olhando o próximo slide. I'll be back. Então, ó, beleza. Continuando então, certo? Soma e produto agora é a nossa próxima coisa. Gente, nós vamos fazer função do segundo grau por um bom tempo. Summer Electro Hits, exato. Summer Electro Hits faz tempo isso aí, hein? É antigo esse negócio. Então,
nós vamos fazer soma e produto todas as vezes que for possível, certo? Todas as vezes que for possível. E ali eu coloquei as regras básicas, tá? As duas regras de baixo são as regras que tu vai ver em qualquer livro, em qualquer lugar, que é o valor do produto deve ser sempre o mesmo que C, o valor da soma deve ser sempre o mesmo que B, com um sinal invertido. Só que vocês vão ver nos livros, no livro de vocês aí, eu não sei se vocês têm ele físico, mas eu sei que vocês têm ele online, né? Inclusive eu também tenho aqui, depois eu mostro para vocês. Vocês vão ver que está escrito C sobre A e menos B sobre A. E aqui, gente, eu prefiro mostrar isso, e por isso que eu escrevo que é a regra Leo-Bauer, que é o coeficiente de A deve ser 1. Por que isso, gente? Porque eu vou colocar um exemplo aqui para vocês agora, olha só. Essa conta. Dá para fazer soma em produto com ela? Dá. E por quê? Porque o coeficiente do x ao quadrado é 1. E aí vem uma questão que às vezes as pessoas ficam perguntando, tá, mas então assim, por que chique ter uma regra? Ah, amiga, isso é chique, né, velho? Ó, tem uma ideia de quanto eu sou chique, olha só. Ai, meu Deus, cadê? Ah, tá aqui. Amiga, chique. Chique é o meu nome do meio. Vamos combinar, né? Ah, vai falar, vai dizer que... Até vou terminar esse exercício no barco aqui. Então, assim, a regra Leo-Bauer é essa pelo motivo de que não é que não dá para fazer quando A for diferente de 1. Porém, não tem como a gente fazer de uma maneira simples. Vai dar ruim a conta. Ela não vai funcionar de uma maneira interessante. Então é por isso que, nesse caso, a gente precisa utilizar a regra Leo-Bauer. Então, ó, vou fazer aquele primeiro exemplo. Se por um acaso algum de vocês está pensando, meu Deus, o que é isso que ele está falando? O que é essa soma e produto? Agora é o momento, tá? Tu vai olhar para aquela conta e vai pensar, ai, tem que fazer Bhaskara. Não. Tu vai primeiro tentar, e quando eu digo tentar, eu quero dizer tentar soma e produto. Então, ó, tu vai fazer assim, ó, tu vai fazer uma soma e um produto. Por isso que o nome é soma e produto. Soma e produto. Soma e produto. Certo? Então, aqui eu tenho a minha montagem. É só isso. Coloco uma soma, coloco o produto. O produto sempre tem que dar igual ao C. Então, tu vai olhar ali que o C é menos 21, então aqui no produto tu vai escrever menos 21. Esse é o primeiro passo. A soma sempre tem que dar o B com o sinal invertido. Então, tá vendo que o B é menos 4? Então, tu vai escrever mais 4. Certo? Então, essa é a montagem. Essa é a montagem. Faz uma soma, faz um produto, coloca o menos 21 e coloca o mais 4. Eu não sei se tem pessoas que estão me vendo agora que são assim, mas eu já vi muita gente me falar isso, tá? Que é, Sor, eu não faço soma e produto porque eu sinto mais segurança na Bhaskara. Ou, Sor, eu não faço soma e produto porque chega na hora e eu não sei pensar na conta. Certo? Se tu, por um acaso, é um desses dois grupos, eu quero que tu preste bem atenção agora em como que a gente faz essa conta aqui, tá? A montagem é aquilo ali. O produto tem que ser igual ao C, a soma tem que ser igual ao B, só que troca o sinal. Então, o primeiro passo é, tu vai pensar na conta de vezes. Tu não vai pensar na conta de mais. E o motivo de ser primeiro a conta de vezes, gente, é que conta de mais que dá 4, existem milhares. Eu podia passar a manhã inteira falando
contas de mais que dá 4. A manhã inteira. Porém, contas de vezes que dá 21, só existem 2. Só 2. Ah, muito obrigado. Você é muito gentil. Só existem 2. Ou é 1 vezes 21, ou é 3 vezes 7. Não existe outra. Certo? Tu até poderia dizer, e 7 vezes 3? 7 vezes 3, o caramba. 3 vezes 7, 7 vezes 3 é a mesma coisa, tá? Então, o que vai acontecer? Tu vai dizer, tá, mas Sólido, como é que eu vou saber qual das duas eu vou usar? Para saber qual das duas tu vai usar, tu vai pensar agora na conta de mais, que é o seguinte. Vamos supor 1 e 21. Tem como eu juntar o 1 com o 21 e a resposta dá 4? Não. Tem como eu juntar o 3 com o 7 e a resposta dá 4? Tem. É só fazer de menos. Então, eu vou escrever aqui nesses quadradinhos, nesses espaços, 3 vezes 7 e 3 vezes 7. Um erro muito comum que as pessoas fazem é querer botar sinal. Gente, primeiro tu tem que pensar numa conta que dá 21. Não interessa se é menos 21 ou se é mais 21. Não pensa no sinal. Pensa em 3 vezes 7, que dá 21. Não pensa em menos 21, tá? Agora que tu escreveu os números, agora sim é que tu pensa no sinal. Tu vai pensar, bom, eu tenho um 3, eu tenho um 7, e a minha resposta tem que dar 4 positivo. Então, para que a minha resposta dê 4 positivo, o 3 tem que ser de menos. Porque 7 menos 3 dá 4. E agora eu vou colocar menos para o cara de baixo também, porque em cima e embaixo tem que ficar igual. E percebam que ficou certinho. Menos 3 vezes 7 dá menos 21. Terminou. O x'. Nossa, que x' maravilhoso. É menos 3. E o x duas linhas é 7. E pronto. Sem delta, sem Bhaskara, sem função incompleta, sem nada, eu consegui resolver a minha conta. Deixa eu pegar aqui. Gente, me dá só um segundinho que meu computador tá apitando aqui loucamente, eu quero ver o que é, tá? Só um segundo. Peraí. Aqui. Deixa eu ver. Só um momento. Meu Deus, parece que enlouqueceram. Vamos ver. Tá, não, tudo certo. Volta para lá. Aqui. Tá. Então agora eu quero mostrar para vocês o que acontece quando não dá, né? Por que não dá? Por que não funciona, tá? E por que tem a regra Léo Bauer? Então deixa eu só colocar para vocês aqui a board. Cadê a board? Whiteboard. Ok. Então tá. Vocês estão vendo agora um quadro branco aí, né? Então é o seguinte. Vamos supor agora que ao invés de a gente ter aquilo ali, a gente teria o seguinte. Ivy. Ó, a Ivy quer conversar com vocês hoje. Vem cá vir aparecer pro pessoal. Então vai aparecer o seguinte, ó. 2x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Certo? Então, nesse caso aqui, gente, 2x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0, a gente vai ter a seguinte situação. Se eu fosse fazer soma e produto, assim, eu teria que pegar o valor do C, aquele 15,
e dividir por aquele 2. E eu teria que pegar aquele valor do 8 e dividir pelo 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Beleza, tranquilo. Mas o 15 não dá para dividir por 2, ele vai dar o número com vírgula. Então agora eu vou mostrar uma regra para vocês que é bem legal de saber. No início da conta, nessa parte aqui, ó, às vezes dá para simplificar. Por exemplo, se ali no lugar daquele 15 fosse um 16, dá para simplificar, certo? Então, naquele caso ali, a gente poderia ter feito soma e produto normal. Se no início da conta não dá para simplificar e o A é diferente de 1, essa conta sempre vai ter na resposta uma fração. Olha a informação que eu estou te dando. Quando a minha conta tiver um 2, um 3, um 5, qualquer coisa que seja diferente de 1, ali onde está o x ao quadrado, e não dá para simplificar, isso significa que a minha conta sempre vai ter uma fração como resposta. E isso é uma dica importante, porque vamos supor que tu está fazendo um exercício e tem aquele 2 ali, e só tenha uma resposta com fração. Tu já sabe que essa é a resposta certa. Então, lembrem-se disso. Agora que eu vi que eu não tirei o meu fundo aqui. Deixa eu voltar para minha... Então, gente, o que acontece aqui é que é por isso que existe aquela regra Léo Bauer. Se nunca vai dar certo quando a gente tem número, então por que a gente fica falando isso? Né? Então é mais fácil a gente pensar, bom, então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente pegar o meu 2 ali, o meu 3, o meu 4, e vou dizer que não dá, que só funciona quando x ao quadrado, quando o a vale 1. Agora, tem casos em que mesmo o x dando 1, a conta não tem como fazer. Que é o caso dessa conta aqui, ó. Era menos ou era mais? Acho que era mais. Tanto faz. Essa aqui. Tu vai olhar para aquilo ali e vai pensar, tá. Dá para fazer soma em produto? Dá, porque o A vale 1. Beleza, então tu coloca uma soma, um produto. Vou fazer de vezes nesse caso aqui, certo? Então, a minha multiplicação é o meu C, que vale 2. E a minha soma é o B, que é 4, só que eu troco o sinal, menos 4. Tranquilo? Coloquei ali. Só que agora é que vem o problema. Agora é que vem. Porque é o seguinte, eu preciso de uma conta de vezes que dá 2. Dica, só existe uma. 1 vezes 2, certo? 1 vezes 2 é a única conta de vezes que dá 2. Só que não tem como eu juntar o 1 com o 2 e dar 4. Certo? Então, nesse caso, gente, não tem como fazer a sobreproduto. Tu tentou e não deu certo. Então, nesse caso aqui, a gente faz a Bhaskara tradicional. Tem que ir lá e fazer Bhaskara. E aí tu vai dizer, tá, mas doutor, então se vai ter que fazer Bhaskara, por que tu tá me mostrando isso aí? Por que tu tá me mostrando uma coisa a mais? É que, gente, quando A for 1, a sobreproduto só não vai dar certo se a minha conta tiver uma raiz como resposta. Tu deve lembrar que essa conta aqui, ó, foi o exemplo que eu dei mais cedo. Lembra que a resposta dava menos 2 mais raiz de 2 e menos 2 menos raiz de 2? Então, a soma e produto sempre funciona se as respostas foram respostas inteiras. Se as raízes forem 2 e 5, 1 e 8, 0 e 6, menos 2 e menos 2, a soma e produto sempre funciona. Certo? Alguma dúvida? Tudo certo? Perfeito, maravilhoso. Vou tomar meus chimas aqui.
Eu gostei do chique ter uma regra, que legal. Mas todo mundo, né, bem, que tem uma regra. Então tá, então já que deu para entender bem essa parte do some produto, o que é isso aqui? Chique. Tá. Já deu para entender bem a parte do some produto, eu vou colocar a parte do... Cadê a minha apresentação de novo? Aqui. E nós vamos para o próximo item. Então, nós já vimos como é a questão da raiz. Gente, lembrem também que no Enem não vai estar escrito assim, ó, tire a raiz da função tal. Não vai estar escrito. O que vai estar escrito é algo assim, ó, numa fábrica sabe-se que o preço do produto tem que ser igual a 0. E aí tu bota igual a 0 e tira as raízes e tudo mais. Né? Então, vai ter todo um texto por trás. A gente vai ver ali nos exemplos depois. Antes da gente passar para os exemplos, eu quero mostrar para vocês o gráfico, certo? Que o gráfico é uma parte importante da nossa conta. Deixa eu colocar vocês aqui embaixo agora. Uma função quadrática terá como gráfico uma parábola. Gente, parábola na matemática é esse U que vocês estão vendo aí, certo? Esse U pode estar para cima ou para baixo, certo? E o jeito do gráfico, eu botei jeito entre aspas, né? Do gráfico depende dos coeficientes e do discriminante. Então, gente, prestem bem atenção agora em todas as manhas do gráfico. Manha número 1. Se o A for maior do que 0, a concavidade é para cima. A gente costuma dizer que é o gráfico da carinha feliz, porque, olha, sorriso, tá vendo? É um U para cima. É como se eu fizesse assim, ó. Meu Deus, vai ficar horrível, tá? Mas é como se eu fizesse assim, ó. Carinha feliz, tá vendo? Olha que sorriso maravilhoso que ele tem, né? Então, esse é o gráfico da carinha feliz. O A menor do que 0, a concavidade é para baixo. A gente chama que é o gráfico da carinha triste, porque ele é assim, ó. Certo? Então, A positivo. E aqui, gente, para lembrar é muito fácil, cara, é muito fácil. A positivo. Falou em positivo, o que te lembra? Positividade. Positividade te lembra alegria. Alegria, gente feliz. Gente feliz, carinha feliz. A negativo, negativo, negatividade. Negatividade, coisas que te deixam para baixo. Dias de chuva na beira da praia. Nesse caso, carinha triste. Tranquilo? Então, essa é a manha do A. Os outros já estão direto do gráfico, tá? Eu já coloquei direto ali, ó. Os pontos em que o gráfico corta o eixo X são as minhas raízes. É a mesma coisa que a função do primeiro grau, certo? O ponto em que o gráfico corta o eixo Y é o C, o meu termo independente, sem mistério. Mas o B é o mais complicadinho. Então, presta atenção agora. Do ponto em que o gráfico corta o eixo Y, tu vai perceber que o gráfico está indo para baixo. Tá vendo? Nesse ponto B, o gráfico está indo para baixo. Então, o B é negativo. Se no ponto que o gráfico corta o eixo Y, o B, a função estiver subindo, o B é positivo. Então, tá vendo que eu fiz uma flechinha indicando que a função está indo para baixo? Significa que o B é negativo. Eu fiz um resumo para vocês no próximo slide. Olha só. Resumo, tá? Lembra que eu vou postar isso aqui no grupo de vocês. Mas se vocês já quiserem tirar um print dessa tela... Aliás, espere. Pronto, agora já deu para tirar o print da tela, né? Então, resumo. A maior do que 0, carinha feliz, o gráfico com o U. A menor do que 0, carinha triste, o A, né? Vai ficar com o gráfico para baixo. O delta, lembra que eu disse que tem exercícios só do delta? Aqui, gente, eu até vou fazer isso aqui, ó. Peraí.
Isso aqui é mega importante. A gente tem que saber bem, tá? Quando o delta der positivo, a gente vai dizer que o gráfico, que a função tem duas raízes distintas. São duas raízes que são números diferentes. Então, nesse caso, a gente vai ter menos 2 e menos 5, 1 e 8, 1/3 e 1/5, 0 e menos 7. Enfim, duas distintas. Quando o delta der exatamente zero, exatamente o número zero, nós vamos dizer que eu tenho duas raízes iguais. 2 e 2, 5 e 5, menos 3 e menos 3. Porém, tem bancas, tem vestibulares que não vão falar duas raízes iguais. Eles vão dizer que a função tem uma raiz apenas. Só que é a mesma coisa. Porque como as duas raízes são a mesma, elas estão no mesmo lugar, a gente diz que é uma só. E, gente, se a tua pergunta agora... Eu vou fingir que alguém me perguntou ali no chat. Deixa eu ler uma pergunta aqui do chat. Aliás, peraí. Ah, agora sim. Ah, olha ali, ó, tem uma pergunta no chat. Como a URGS fala disso, senhor? Boa pergunta. Excelente pergunta. Como é bom ser bobo, né? Na URGS, eles falam disso das duas maneiras. Eu já vi exercício URGS que falava assim, ó, qual deve ser o valor de m para que a função tenha apenas uma raiz? E qual é... E eu já vi outro exercício que dizia qual é o valor de x, ou de y, ou de p, enfim, para que a função tenha duas raízes iguais. Então, eles podem falar das duas maneiras. Pergunta do meu amigo Iago, delta menor do que zero é duas raízes imaginárias? Exatamente. Não possuem raízes reais, então, nesse caso, seriam duas raízes imaginárias. Não tem como, meu amigo Iago, ter uma real e uma imaginária. Isso nós vamos ver lá nos polinômios, que as raízes imaginárias vêm sempre em par. Então, não tem como ter uma real e uma imaginária. Né? Numa função de terceiro grau, tem como ter uma real e duas imaginárias. Porque as imaginárias vêm sempre em parzinho. Né? Então, naquele caso ali, delta menor do que zero não tem raízes reais. E a gente tem uma função com duas raízes imaginárias. Certo? Depois eu tenho ali, do lado de cá, a parte do C. Tá vendo que eu coloquei numa ordem meio estranha? É que essa ordem, para mim, é a ordem de importância. Certo? Para mim, aqui eu tô todo travado. Eu tô parecendo um robô mexendo. Vamos ver, peraí. Enfim, tá. O C é um pouco mais importante, digamos assim, do que o B, porque tem mais exercícios que tu resolve com isso. O C é onde a parábola vai cortar o eixo Y. Se o C for maior do que zero, corta na parte de cima. Se o C for igual a zero, corta na origem, exatamente na origem. E se o C for menor do que zero, corta na parte de baixo. Então, lá em cima, na origem, lá embaixo. E o B é o mais dificilzinho, como eu falei ali antes. Ele funciona assim. Ao cortar o eixo Y, não é no ponto, é ao cortar o eixo Y, a parábola sobe. Ao cortar o B igual a zero, ao cortar o eixo Y, a parábola está estável. Seja, e ao cortar o eixo Y, a parábola desce. Certo? Então, esse é o resumo. Vou mostrar agora os exemplos. Deixa eu só... Opa, faltou... Então tá. Primeiro exemplo, vou desenhar aqui, tá? Vou desenhar assim. Assim. Certo?
Vocês estão vendo que não tem nada, nenhum número escrito no nosso querido gráfico. Não tem nada escrito. E mesmo assim eu sei os sinais de todos eles. Porque como a carinha é triste, o A é negativo. Como o gráfico está passando por 2 pontos, significa que eu tenho 2 raízes. E quando tem 2 raízes, eu coloco mais. 2 raízes distintas, né? O C, ele está passando nesse ponto, que é na parte de baixo do gráfico. Como é na parte de baixo, o C é negativo. E o B, nesse ponto em que corta o eixo, tá vendo que o gráfico está subindo? Ele está indo para cima, certo? Como ele está subindo, o B é positivo. E aqui eu tenho uma análise, então, de todos os coeficientes da minha conta. Fez sentido? Vou fazer mais um. Ó, próximo, então. O A, positivo, porque a carinha é feliz. Delta, positivo, porque tem 2 raízes. O C, 0. Tá vendo que passa exatamente em cima da origem? C é 0. B, negativo, porque o gráfico está indo para baixo. Tranquilo? Maravilhoso? Próximo. Tá, esse aqui não ficou tão bonito. Vou tentar de novo. Próximo. A, negativo. Negativo porque está na parte de baixo do gráfico. Aliás, parte de baixo do gráfico. A, negativo porque a carinha é triste, está para baixo, né? Delta, negativo. Observem que o gráfico não encosta no eixo X. Então, nesse caso, o nosso delta é negativo. Certo? C, negativo. Porque está passando exatamente nesse ponto, e esse ponto está na parte de baixo. E o B? O B é 0. Porque observem que o gráfico vem subindo, 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 e exatamente nesse ponto ele começa a descer, 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 descer. Tá vendo? Então, cuidado nessa parte do B. Se nesse ponto, exatamente naquele ponto, o gráfico está trocando, digamos assim, então o B é 0. Ok? Último. Último. Vou fazer ele... Deixa eu pensar. Assim. Certo? Então, agora, A positivo, porque a carinha é feliz. Delta, 0. Estão vendo ali? O delta é 0, porque ele só está encostando. E se só está encostando, significa que eu tenho uma raiz, ou 2 iguais. C, positivo. Certo? C, positivo, porque está passando lá em cima. E B, negativo, porque está descendo. Fez sentido? Tudo certo? Deu para entender legal? O B, principalmente, que é mais difícil. Então, meus amigos, eu tenho um pequeno desafio agora. Que é o seguinte, eu vou apagar os meus desenhos. Aliás, se alguém quiser tirar um print agora, print, ó. Ok. Vou apagar os meus desenhos. E agora é o seguinte, vocês sabem que vocês podem escrever na minha tela, certo? Então eu quero que você, qualquer um de vocês que queira, nesse slide que eu tô, faça um gráfico com todos os 4 itens positivos.
O A tem que ser positivo, o delta tem que ser positivo, o C tem que ser positivo, o B tem que ser positivo. Tem 4 espaços, faz no que tu quiser e assina. O primeiro que fizer bonitinho... Aliás, quem fizer, quem colocar aí, ganha um bombom na próxima aula. Certo? Vou lá levar o chimarrão. Já volto. Os 4 tem que ser positivo. Mas isso tudo é medo de errar ou vocês não gostam de bombom? Vou esperar mais um tempinho. Deixa eu ver. Meu computador tá travado. Meu Jesus amado. Como que escreve na tela? Tem um lugar escrito annotate. Annotate. Eu acho que mesmo se escrever só aparece para ti mesmo. Não, mas será que eu tenho que deixar vocês? Sabe por que eu tô falando disso? Porque eu fiz aula com outra turma esses dias e eles começaram a escrever na tela. Então por isso que aparece a tua tela para nós porque tu compartilha, não? Olha aí, ó, alguém já tá, ó, eu não mexi em nada e tem alguém fazendo, viu? Não sei quem foi, mas fez certo, inclusive. Ó, tá escrevendo. Tá escrevendo? João Vitor? Viu? O João Vitor já se ligou. Ó, João. Eu achei, ou ele parou de escrever no V ou era só. Ah, não. Aí. Fechou, viu? O João Vitor acertou. Percebam que o desenho do João Vitor, então, o homem que ganhou o bombom. João Vitor, não esqueça de sempre me cobrar, porque eu sou péssimo em pagar dívidas, tá? Então, me cobra. O A é positivo, percebam pelo desenho dele, né? Carinha feliz. Então, ó, A é positivo. Depois o delta. O delta é positivo porque passa em 2 lugares. Beleza. O C é positivo porque está lá em cima. Positivo. E o B positivo porque está subindo. Ó, tinha aparecido mais outro desenho ali. Não sei quem fez aquele desenho de roxo, mas no desenho de roxo o problema é que o B era negativo. Ó, deixa eu ver. Quem quiser desenhar aqui ó, agora, ó, peraí, já que o João Vitor já colocou a resposta, tá tudo certito. Nesses últimos, quem quiser desenhar nesse, ó, desenha um que seja tudo de menos agora. O João Vitor já ganhou o bombom, quem é que quer ganhar mais um? Ó, qualquer um desses dois que eu coloquei aqui agora. Desenha um que seja tudo de menos agora. Ui. Deixa eu abrir o exercício para vocês enquanto isso. Cadê? Enem, fatorada. Não, URGS. Da URGS eu vou pegar o exercício, hein? Da URGS. Cadê? Aqui. Deixa eu dar um enter aqui para ficar na próxima folhinha. Ok. Tudo negativo, ninguém. Oh! Tudo bem, eu faço, não tem problema. Eu como bombom sozinho. Vou fazer aqui, ó. Tudo negativo agora.
Faz sentido? Ó, A negativo que é para baixo, delta negativo porque não encosta, C negativo porque está na parte de baixo e B negativo porque está descendo. Certo? Então, meu amigo João Vitor, estou te devendo um bombom na próxima vez que a gente se encontrar. Espero que seja em breve, né? Já tá na hora? Não sei que hora é agora, deixa eu ver, peraí. Tem um tempinho ainda, tem um tempinho para mostrar o exercício para eles. Então, eu vou mostrar o exercício agora. Nossa, meu computador tá uma coisa, Jesus amado. Vou ter que fechar depois ele. Deixa eu compartilhar para vocês. É essa aqui. Estão vendo aí? Tudo certo? Estão vendo o exercício da URGS? Vou botar mais para cima. Então, meus amigos, esse exercício é um exercício da URGS de 2011. Até pode dizer, ai, senhor, mas 2011 já faz um tempinho, né? Ai, 2011 eu tinha só 6 anos de idade. Tudo bem, tudo bem. Mas é um exercício da URGS. E a única coisa que eles queriam é mostrar quem é positivo, quem é negativo e tudo mais. Sério, um exercício da URGS, cara. Olha isso aqui, meu. Então aqui o delta nem precisava, né? Mas ó, é só ver. Carinha feliz, o A é positivo. Então, nesse caso, eu já posso automaticamente tirar fora a letra E. Depois, o C está passando lá na parte de baixo, então o C é menor do que 0. C é negativo, certo? Então eu já posso tirar fora a letra B e eu já posso tirar fora a letra C. E o B? Gente, está descendo. Se está descendo, o B é negativo. Então eu tiro fora a letra D e só sobra a nossa resposta desse caso, a letra A. O A é positivo, o B é negativo, o C é negativo. Exercício da URGS, gente. Então, assim, aqui, claro que esse exercício estou querendo mostrar para vocês a importância disso, mas é para a gente perceber que essa coisa de entender esse raciocínio não é só para fazer assim, fazer uma atividadezinha e deu. Não, pode ter um exercício da URGS disso. Tem outro que eu quero mostrar aqui para vocês. Cadê? Deixa eu ver. É o 5, acho. Ó, esse exercício aqui, o exercício 5, tá? Deixa eu botar um pouquinho mais para cima para vocês verem as opções. Ó, exercício 5. Esse é de 98, então esse já faz um tempinho mesmo, né? Fala assim, ó. Se o gráfico a seguir expressa a expressão, tem expressão ax ao quadrado mais bx mais c, os valores de a, b e c são respectivamente. E aqui o que tu vai fazer é o seguinte, tá vendo que tem os números? Porque provavelmente tu vai ter que fazer conta. Mas vamos olhar as opções. Primeiro, o A tem que ser positivo. Tu vai concordar comigo, né? Porque a carinha é feliz. Então, nesse caso, a letra A já está eliminada. Por causa do menos 3 meios. De boa? O C, não só o C tem que ser positivo, como o C tem que ser 3, tá vendo? Então, eu já posso eliminar a letra C. E o B? Gente, o B a gente não sabe quanto é, mas a gente sabe que o gráfico está subindo. Então, nesse caso, a gente sabe que não pode ser a letra B, porque o B é positivo. Então, sobrou apenas a letra D e a letra E. E antes que tu diga assim, tá, mas senhor, não me adiantou porque eu fiquei entre duas. Se eu fiquei entre duas, ficou ruim para mim. Só que, gente, tá vendo que na letra D e na letra E, o B vale 8 e o C vale 3 em ambas? Então, a gente já sabe que a nossa conta é assim, ó. Y é igual a o A, que eu não sei ainda, x ao quadrado, mais 8, porque nas opções só sobrou 8, 8x, mais o C, e nas opções só sobrou 3. Quer dizer, dava para ver ali. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um ponto, por exemplo, esse ponto menos 3 meios aqui, e 0, e substituir. No lugar do x eu vou escrever menos 3 meios, no lugar do y eu vou colocar 0,
e eu vou descobrir automaticamente quem é o meu A. Oi, gatinha, sobe aqui pro pessoal que te vê. Vem. Ok, não quis. Então aí eu tenho a minha conta. Gente, mais um exercício da URGS. Vem. Vem cá, vem cá, vem. Oi, bebê, olha só quem veio. Ai, 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 ai. Então, gente, essa atividade aí mostra essa questão dos gráficos dos sinais. Quanto tempo a gente tem ainda? Que hora já é? Eu tô perdido no tempo. Chat, deixa eu ver. Ok, beleza. Daria para resolver por inequação. Tu fala essa número 5 aqui de 98, meu amigo Iago? Por inequação. Mas como é que... Fala, pode falar. Assim, ó, como ela tá cortando em 2 pontos, Tá. o delta é maior que 0, né? Ok. Aí tu faz ax ao quadrado Entendi. mais 8x mais 3 maior que Entendi. 0. Entendi. Mas tu faz pelo... Dava. Agora, mas assim, igual tu teria que saber o B e o C, né? Então tu poderia fazer essa conta agora final assim, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, certo? E aí tu faria tipo, o B é 8 ao quadrado, menos o 4, vezes o A, que eu não sei, vezes o C, que é 3, e isso tem que ser maior do que 0. Seria tipo isso o pensamento? O problema, Isso. digamos, isso aí, o problema dessa conta aqui, meu amigo Iago, é que ali não vai te dar uma resposta. Ali vai te dar todos os valores que existem de A que fazem aquilo ficar positivo. Então, ele não vai te dar um valor específico, ele vai te dar um valor genérico, que vale para qualquer conta que tenha 8x mais 3. Ele vai te dar, digamos assim, todos os valores possíveis de A que fazem aquela conta ter raiz positiva. Não o que a gente quer, entendeu? Então, por isso que nesse caso não daria para fazer por inequação. Agora, tu lembra que eu falei que existem exercícios que tu tem que fazer só o delta? É esse exemplo aí. É esses de inequação, em que tu tem uma letra no lugar do B, por exemplo, e eles te perguntam assim, ó, quando que essa conta tem duas raízes? Aí sim se faz por inequação. Eu não sei se eu tenho um exemplo aqui. Peraí, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu achava que eu tinha. Não, acho que eu não botei. Aqui, ó, olha 6. Meu amigo Iago, olha o número 6. A equação 2nx ao quadrado mais nx mais 1 meio igual a 0 possui duas raízes reais distintas. O que tu tem que fazer aqui? Tu faz o delta e resolve por inequação. Aí sim, porque daí ele está te pedindo um valor para que tenha duas raízes e não um valor específico. Fez sentido? Sim, Zoro, valeu. Beleza. Gente, foi um prazer passar essa manhã com vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado também. Eu adoro passar com vocês o tempo. E a gente se vê de novo, então, na próxima sexta. Se vocês façam as atividades do livro. Gente, eu ainda não mostrei tudo, tá? Então não se apavorem se vocês não conseguirem fazer uma ou outra. E aí na sexta que vem, eu tenho mais exercícios da URGS para fazer, ó. Eu tenho mais 3 da URGS. E eu tenho mais pelo menos uns 5 ou 6 do Enem pra gente resolver na próxima aula. Certo? Fala, Iago. Zoro, tu tem uma lista de exercícios de funções do primeiro grau para enviar? Do primeiro grau, posso enviar, posso enviar. Não sei se chegou a fazer ali. Chegou a fazer a maioria dos do livro, né? Sim, sim. Os do livro ali são bem bons. Eu vou te dizer o seguinte: se tu tá assim, fazendo os exercícios do módulo 6 bem, se tu tá conseguindo resolver eles legal, uma dica que eu te dou é fazer os exercícios do final do módulo 5. Que, ali o bicho pega. Tem os exercícios bem complicados ali. E aí eu vou fazer uma lista, então, de função do primeiro grau para mandar para vocês. Daí eu boto no grupo daí. Tranquilo? Então, meus amigos, é isso. Um beijo, um abraço. Espero que vocês, como eu falei, espero que vocês tenham gostado da mesma maneira que eu. Me despeço
no clima de... Não, graminha não, né? Vou botar praia. No climinha de praia, certo? E na sexta-feira que vem a gente se vê de novo. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Jéssica. Tchau, tchau, João. Tchau, queridos. Um beijo. Bárbara, tchau. Iaguito, meu querido. Nicole, todo mundo. Deixa eu ver quem mais tem um nomezinho ali. Vamos ver quem mais. A Laila, o Henrique, o famoso Caxambu, o Paulo, né? Famoso Caxambu. Lara, Jéssica também. Já tinha dado tchau pra Jéssica. Dei 2 vezes tchau pra Jéssica. Tainá, minha querida. Beijito. Gente, até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul!